Esse é um vídeo de orientação para as pessoas que vão realizar o exame de colonoscopia em nosso hospital. Se você vai realizar o exame em outro lugar, é importante que siga o preparo que lhe foi dado, pois os preparos podem ser diferentes. O exame de colonoscopia tem como intenção estudar o intestino por dentro, todo o intestino grosso, que a gente chama de cólon, e também uma pequena porção do intestino fino, que a gente chama de íleo terminal. Serve para várias indicações, mas a principal delas é a prevenção do câncer de intestino, porque por esse exame nós conseguimos encontrar os pólipos, que são lesões benignas, mas que vão aparecendo no intestino ao longo dos anos, e são essas lesões que podem virar câncer. Então o objetivo do exame é encontrar esses pólipos e retirá-los para que eles não evoluam. Mas para isso a gente precisa que o preparo esteja perfeito. E para que esse preparo fique exatamente como necessário, o paciente ele precisa seguir algumas orientações que começam 2 dias antes do exame. Essas orientações são relacionadas à alimentação, então algumas coisas o paciente não vai poder comer nesses dias. São relacionadas também à hidratação, que é super importante, e aos medicamentos, são eles que vão fazer a limpeza intestinal. E como é que esse exame acontece? Bom, o paciente ele chega ao hospital acompanhado e ele precisa estar acompanhado porque vai haver uma sedação. É uma sedação venosa, ou seja, o médico ele vai puncionar uma veia, ou o enfermeiro, claro, e a gente vai administrar medicações que vão fazer o paciente dormir e não sentir nenhum tipo de desconforto. Então, durante todo o exame, a pessoa passa o exame dormindo e por isso é importante que ela vá para casa acompanhada em segurança. Pedimos que para esse exame você venha com roupas fáceis de colocar e de retirar, sapatos baixos, sem salto, fáceis também de calçar. Isso tudo facilita para a equipe no dia. Nos 2 dias que antecedem o exame, a gente vai precisar que o paciente restrinja alguns alimentos. A gente vai falar o que pode e o que não pode, mas de um modo geral, a gente quer que nesse dia o paciente ele não ingira nenhum tipo de alimento integral. Então não vai comer macarrão integral, não vai comer pão integral, não vai comer grãos como chia, linhaça, granola, aveia e também não vai ingerir nenhum tipo de alimento gorduroso, alimento à base de cremes, cremes de leite, estrogonofe, molhos cremosos, queijos, leites, vitaminas, iogurtes. Então nenhum derivado do leite, nenhum alimento gorduroso deve acontecer nesse dia. E além disso, nesses 2 dias na verdade, e além disso a gente pede que o paciente não coma nenhuma das leguminosas, que são o feijão, o grão de bico, a lentilha. Então esses grãos também não vão ser ingeridos nesses 2 dias que antecedem ao exame. Então vamos lá, 2 dias antes do exame, como é que é a alimentação? O café da manhã e o lanche desse dia, que a gente chama de antivéspera, ou seja, 2 dias antes do exame, ele pode ser uma torrada de pão, que não seja integral. Nessa torrada a gente pode passar um queijo bem magro, como se fosse uma ricota ou um queijo Minas Light, mas não pode queijo amarelo, não pode passar manteiga, não deve passar requeijão e não deve usar nenhuma geleia que tenha pedaços ou caroços. Mas se for uma geleia homogênea, aí pode passar nesse pão. Para acompanhar, essa torrada, esse pão, pode ser biscoitinho de água e sal também. Para acompanhar, você pode tomar sucos. E todo suco que você for tomar, mesmo que você ache que não tenha resíduo, que não tenha bagaço, você vai passar na peneira. Então, para acompanhar o café da manhã e o lanche, você pode tomar suco, pode tomar água de coco, pode tomar café, pode tomar chá e pode tomar água, tá? Em relação ao almoço e o jantar da antivéspera, ou seja, 2 dias antes do exame, a pessoa pode almoçar e jantar praticamente normal, com exceção de alguns alimentos que a gente pede para não serem ingeridos nesse dia. Então, o que ela pode comer no almoço e no jantar da antivéspera? Ela pode comer arroz, e a gente pede que esse arroz seja bem cozidinho. Ela pode comer um macarrão bem cozido, que não tenha molho de parmesão, que não tenha molho de cremes, mas que pode sim comer um macarrão, como por exemplo um miojo, tá? Ela pode comer frango, peixe, pode comer também alguns legumes sem casca. E quais são os legumes que a pessoa pode ingerir nesse dia? Pode ser cenoura, pode ser batata, chuchu, abobrinha e abóbora, tudo sem casca e bem cozido. Então nesse dia um prato de arroz, carne, frango com esses legumes
fica legal e aí dá tudo certo e ninguém vai precisar ficar com fome. A dieta do dia anterior ao exame é um pouquinho mais restrita. O almoço e o jantar desse dia vai ser uma sopa, mas é uma sopa que não tem restrição de quantidade, então ninguém vai ficar com fome. O que pode ir nessa sopa? Quais são os ingredientes? Porque a gente quer uma sopa líquida, homogênea e sem resíduo. Então a gente pode cozinhar a sopa, né? Pode refogar sal, cebola, alho a gosto. E o que pode incluir como ingrediente? Carnes, pode ser carne vermelha ou carne branca, mas magra, sem gordura, tá? E pode colocar alguns legumes, que geralmente são os legumes que a gente usa no dia anterior, sem a batata. Então pode cenoura, pode chuchu, pode abóbora sem casca, pode abobrinha sem casca e sem caroço, tá? E pode as carnes, como a gente falou, ou a carne vermelha ou a carne branca. Vai cozinhar tudo com bastante água. A gente pede para não adicionar nenhum tipo de tempero diferente, não colocar manjericão, alguma ervinha, nada. É só cebola, sal, alho e esses ingredientes, carne e os legumes que a gente comentou. Vai deixar cozinhar bem com bastante água e depois que estiver tudo bem cozido, vai bater no liquidificador e passar na peneira fina. Isso é bem importante. É importante salientar que essa sopa não tem limite de quantidade. Se você estiver com fome, você pode repetir a sopa até a hora que começar o medicamento laxativo líquido, que a gente vai falar aqui qual é o momento que isso vai entrar. No dia anterior ao exame, o café da manhã e o lanche são mais simples, mas pode mastigar. São alimentos sólidos. Então pode comer pão, uma fatia de pão torrada, tá? Que não pode ser integral. Pode comer biscoitos de água e sal, até mais ou menos 5 biscoitos. E pode comer também torradas tipo balduco, mais ou menos 5 torradas. Conforme a gente falou na véspera, nesse pão, nessa torrada, pode usar algum queijo magro, como um queijo cottage, uma ricota, um queijo Minas Light, mas não pode queijo amarelo e nem manteiga e nem requeijão. Pode usar uma geleia homogênea, caso ela não tenha caroços, aí pode usar, tá? E para acompanhar essa torradinha, esse pão, pode usar suco, pode tomar suco de fruta, peneirado sempre, e pode tomar água de coco, pode tomar café e chá, tá? Esse é o café da manhã e o lanche do dia anterior ao exame. Outras coisas que podem ser ingeridas tanto na véspera quanto na antivéspera são gelatina, picolé de limão ou picolé de uva, tá? E sucos de fruta à vontade, mas não podemos colocar leite misturado nas frutas. O jejum. O jejum ele é diferente para quem vai realizar o exame na parte da manhã e para quem vai realizar o exame na parte da tarde. Então, quem vai realizar o exame de manhã, o jejum ele deve ser de 6 horas. Então é importante que depois, né, do jantar, a pessoa não coma mais nada. Então ela não vai tomar café da manhã no dia do exame. Para quem vai realizar o exame à tarde, ela vai poder acordar bem cedo e tomar um café da manhã leve, que é o mesmo do café da manhã do dia anterior, ou seja, torradinha, biscoito de água e sal, um copo de suco ou água de coco, e aí depois ela não vai comer mais nada e vai dar seguimento ao preparo. Nos 2 dias que antecedem ao exame, é muito importante que o paciente se hidrate muito bem. Essa é uma etapa crucial. Então, quais são as bebidas liberadas no preparo? Água, com certeza, água de coco, sucos de fruta desde que peneirados. Então, todos os sucos devem ser peneirados em peneira fina. Também pode ser ingerido café, pode ser ingerido chá, tá? Bebidas isotônicas como Gatorade também podem ser utilizadas, mas água de coco costuma ser uma excelente pedida caso você tenha essa possibilidade, tá? É muito importante hidratar bem ao longo desses 2 dias, então a gente recomenda que a pessoa tome pelo menos 3 litros de líquido ao longo desses 2 dias. Isso vai ser muito importante para o bem-estar e também para que o intestino fique mais limpo. E os medicamentos? Os medicamentos eles começam 2 dias antes do exame. Então, na antivéspera, a gente pede para que o paciente ele tome 2 comprimidos de laxativo, é o laxativo comprimido. A substância é o Bisacodyl, existem diversas marcas, uma delas é essa aqui, tá? É um comprimido de Bisacodyl. Eles são comprimidos, mas eles não são suficientes para limpar todo o intestino. Então, essa é só a primeira etapa.
Esses comprimidos, eles começam na antevéspera. Então, 2 dias antes do exame, mais ou menos às 18 horas, o paciente vai tomar 2 comprimidos. Nessa etapa, é possível que o paciente sinta um pouco de cólica, tá? E o objetivo é dar aquele primeiro estímulo para o intestino funcionar, mas ele não vai limpar o intestino completamente como a gente precisa. Quem tem intestino preso vai tomar uma dose extra de Dulcolax, vai tomar também esses comprimidos na parte da manhã. Quem não tem intestino preso vai tomar o Dulcolax apenas às 18 horas, tanto na antevéspera quanto na véspera. Então, na véspera, de novo, às 18 horas, novamente, a pessoa precisa tomar mais 2 comprimidos do Dulcolax, conforme está escrito no papel do preparo. O laxativo líquido, que é o que realmente vai limpar o intestino, no nosso hospital a gente usa o Moving Lax. O Moving Lax é uma caixa, ela vem assim, vem 20 pacotinhos dentro e esses pacotinhos, eles são, tem pó aqui dentro e a gente vai diluir em água. É muito importante que para fazer a diluição correta você tenha um copo medidor, para que você saiba exatamente quanto tem de água para você fazer a diluição e uma jarra grande. Uma boa dica é colocar uma água bem gelada e você pode botar gelo nessa água, porque aí o laxativo ele fica mais palatável. Esse laxativo ele tem um gosto leve de limão, ele não é enjoativo e a maior parte das pessoas não sente nenhum enjoo. Para quem vai fazer o exame de manhã, a gente pede para que ela dilua todos os pacotinhos, ou seja, os 20 pacotinhos, em 2 litros de água e ela vai começar a tomar essa medicação a partir das 9 horas da noite. Então, às 9 horas da noite ela já terminou de tomar o jantar, que é a sopa, e ela não vai mais comer mais nada, e vai começar então a tomar o líquido de laxativo. A gente pede para que a pessoa tome um copo a cada 10 minutos. Essa frequência é importante, porque às vezes a pessoa não está muito animada para tomar aquela quantidade de copos, mas se tomar muito devagar, o laxativo não chega como a gente precisa no intestino, que a gente tem o objetivo que ele chegue lá fazendo essa limpeza. Então é importante ter esse intervalo de mais ou menos 10 minutos. Durante a tomada do laxativo, se você achar que está enjoando, a gente pede para a pessoa dar uma pausa e tomar o comprimido da domperidona. Ele é um comprimido que ajuda no enjoo, tá? Então, se você achar que está enjoando, você para um pouquinho, toma um comprimido de domperidona, espera mais ou menos uns 20 a 30 minutos e depois recomeça. É muito importante que você tome toda a quantidade de solução. Às vezes, no meio do preparo, a pessoa já acha que tá bom, já começa a sair um líquido bem clarinho pelo intestino. Mas muitas vezes ainda tem fezes para descer e por isso que é importante tomar toda a solução. Para quem vai fazer o exame na parte da tarde, esse laxativo ele é fracionado. Então a gente vai fazer o seguinte: depois da sopa, a pessoa vai diluir 5 pacotinhos em 500 ml de água. Então vão ser 2 copos de 250 ml, vai tomar esses 2 copos a partir das 9 horas da noite. E aí vai dormir, né? E depois, de manhã bem cedinho, a pessoa que vai fazer o exame à tarde, ela pode tomar um café da manhã. Quem vai fazer o exame de manhã não pode tomar café da manhã, mas quem vai fazer o exame à tarde pode tomar o café da manhã. Então a pessoa vai tomar o café da manhã bem cedinho e depois ela vai começar a segunda etapa do Moving Lax, que é o laxativo. Essa segunda etapa do Moving Lax, então, a pessoa vai diluir os 15 pacotinhos restantes em mais 1,5 litro de água. E vai tomar um copo a cada 10 minutos dessa solução. Então, lá para o meio da manhã, já terminou de tomar tudo, tá? Na solução de Moving Lax, a gente pede para que a pessoa adicione umas gotas de simeticona. O simeticona é um antigases. E aí, isso é muito importante, porque não só ajuda na aceitação do preparo, porque diminui a distensão e o mal-estar que pode vir a acontecer, que normalmente não acontece, mas pode vir a acontecer, e também ajuda na qualidade do preparo, porque quando a gente tem bolhas de ar lá dentro do intestino, isso pode atrapalhar um pouquinho a visualização dos pólipos, que podem ser bem pequenos. A domperidona, a gente já falou que ela é possível, ser ingerida caso a pessoa comece a enjoar. Mas uma dica é já tomar ela antes mesmo disso acontecer. Então, antes de começar as 2 etapas do laxativo para quem vai fazer o exame à tarde e a primeira etapa do laxativo para quem vai fazer o exame de manhã, a gente sugere que a pessoa já tome um comprimido de domperidona, porque isso é que vai ajudar a pessoa a não ter enjoo e ajuda também o laxativo a descer mais rápido para o intestino, porque ela aumenta a contração do intestino.
É importante dizer que você não deve ficar com sede, você pode beber água até 3 horas antes do exame. Então, se na madrugada do exame você acordar, sentir que ficou com sede, você pode beber água até 3 horas antes do exame. Após o exame, você vai poder voltar para casa depois de alguns minutos em observação. Então, depois que você acorda, a equipe ajuda o paciente a se vestir, você vai para uma sala de repouso onde a gente fica observando e depois que o paciente está acordado e apto, ele faz um lanchinho e é liberado para casa. É muito importante que nesse dia você não opere nenhum tipo de máquinas, que não dirija, que não volte para casa, né, de carona em moto ou bicicleta, tá? Que não é seguro. Não pode voltar para casa dirigindo por conta dos medicamentos da sedação. E é muito importante que nesse dia você não precise tomar nenhuma decisão importante, porque esses medicamentos utilizados para sedação, eles podem dar algum tipo de confusão, esquecimento, então não é um bom dia para que você precise trabalhar ou tenha que tomar alguma decisão importante. E para isso, o paciente ele pode pedir o atestado médico, ele tem direito a esse atestado médico, tanto para o dia do exame como para o dia anterior do exame, que é quando a pessoa precisa estar ali em casa fazendo o preparo intestinal. Os medicamentos de uso contínuo, de um modo geral, eles podem ser utilizados tanto no dia anterior quanto no dia do exame. Então, remédio de pressão, remédio de tireoide, remédio de colesterol, todos esses vão poder ser mantidos. A gente precisa de atenção em relação aos remédios da diabetes, esses no dia do exame, apenas no dia do exame, né, não devem ser utilizados, eles podem ser utilizados após o exame, porque a gente não sabe quanto tempo o paciente vai precisar ficar em jejum. Então, a gente não quer que a glicose caia. Então, remédio de diabetes, a pessoa vai tomar mais tarde, depois do exame. Remédios de pressão, a pessoa deve tomar normalmente com um pouquinho de água antes de sair de casa. Lembrando que a pessoa precisa estar em jejum para o exame, mas 50 ml de água para tomar um remédio de pressão não tem problema. AS, anticoagulantes, antiagregantes, remédios que afinam o sangue devem ser avaliados caso a caso. Então, se você usa algum desses medicamentos, converse com o médico que solicitou esse exame ou com algum dos médicos da nossa equipe para que a gente possa orientá-lo. O exame de colonoscopia é muito seguro e eficiente. A nossa equipe é especializada e se você seguir o preparo bem detalhadamente, conforme a gente está orientando aqui, o seu exame vai ser um sucesso. E esse é um exame que salva a vida. Não tenha medo, venha fazer o seu exame que a gente está te esperando.